E nós vamos então agora para o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Quero também avisar os irmãos, é meio que redundante, mas avisar aos irmãos que a nossa inauguração, que seria agora sábado que vem, ela fica suspensa até que saibamos das autoridades que já está seguro fazer aglomerações, reuniões, não é? Nós faríamos a inauguração do templo aqui sábado agora. Fica então suspenso, estou anunciando aqui que está suspensa a inauguração. Nós tínhamos um pregador convidado, já conversei com ele, já cancelamos também o convite. E agora vamos aguardar, eu só vou remarcar a data quando as autoridades disserem que a situação já está segura e que nós podemos então fazer reuniões, porque queremos fazer uma grande festa aqui para a glória do nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Olha isso, gente. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar nesta noite. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui ministrando, ó Deus, com as famílias, com o teu povo em casa, Senhor. As famílias estão em seus lares por causa da situação que estamos vivendo. Portanto, a tua presença está nos lares. Quem sabe, Senhor, o teu plano o tempo todo não tenha sido exatamente esse: fazer com que as famílias voltassem a orar em suas casas, fazer com que a igreja despertasse, que os lares voltassem a ser encontros de adoração, Senhor, e de clamor, como nós vimos em tantos vídeos espalhados pelo Brasil e em outros países do mundo. Nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Bom, eu venho falando já por 3 domingos consecutivos sobre o tempo da viúva chegou. Nas 2 primeiras mensagens eu mostrei exatamente isso, o que Deus fez na casa de uma viúva, antes dele realizar na nação. E isso é tão curioso, porque eu não sabia ainda que a situação chegaria aonde chegou, e o que o Senhor falou comigo foi exatamente isso, de que ele começaria um mover na casa das viúvas. E a casa das viúvas, nesse caso, representam tanto pessoas como igrejas. E agora escuta isto, gente, enquanto eu estou pregando aqui, eu estava ouvindo hoje de manhã o meu filho pregar também, e a igreja dele, assim como nós e outros, conectados, ouvindo a palavra de Deus em seus lares, Deus visitando as pessoas em seus lares. Eu tenho testemunho aí no canal da igreja de pessoas que falaram: pastor, enquanto nós assistimos o culto, o Espírito Santo visitou a nossa casa. Então olha o que Deus está fazendo, enquanto alguns estão vendo a situação como uma grande tragédia, algo está acontecendo de tenebroso, de pavoroso. Lamentamos sim por vidas perdidas, lamentamos pelo caos da Itália, lamentamos pelo caos na China e em outros lugares, a situação da Califórnia, a situação do estado de Nova York. Sim, lamentamos.
mas Deus está no controle. Eu vi alguns vídeos aí que postaram nas redes sociais de condomínios inteiros, as pessoas nas janelas cantando porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vocês viram esses vídeos? As pessoas nas janelas, e quem estava filmando estava em pranto, chorando, dizendo: meu Deus, olha que coisa linda. E as pessoas cantando, as vozes ecoando pelas janelas, cantando: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Já pensaram uma coisa dessa? Como que nós poderíamos imaginar, há meses atrás, final do ano passado que fosse, nós poderíamos imaginar que nos dias de hoje as pessoas estariam reunidas em suas janelas, cantando, glorificando a Deus, orando ao Senhor, gritando em alto e bom som, dizendo que o Senhor reina, o nome dele é maior, é superior ao nome de um vírus, ou seja lá o que for, que vier amanhã também, porque Deus já nos avisou que poderá vir coisa pior, mas Ele nos disse: não temas, porque eu tenho uma terra de Gósen para os meus. Essa mensagem está gravada aí no nosso canal também. Para quem não sabe, a terra de Gósen era onde os israelitas estavam quando as 10 pragas vieram sobre o Egito. As pragas atingiam o Egito, mas elas não atingiam a terra de Gósen. Elas não atingiam os filhos de Israel. E o Senhor disse: virá algo pior, mas eu tenho uma terra de Gósen para os meus. Esta é a hora, escute o que eu estou dizendo, hein? Esta é a hora que Deus decidiu fazer diferença entre aquele que serve e que não serve, entre aquele que o ama e o que não ama, entre aquele que o honra e o que não honra. Deus vai fazer diferença, acredite no que eu estou dizendo. E aqueles que têm clamado a Deus, orado dentro de suas casas, transformado suas casas de novo em altar de oração e de adoração. Quantas famílias cristãs, gente, quantas famílias cristãs que já não oravam mais em casa, que não tinham mais tempo para Deus. Quantos casais que sequer falavam sobre as coisas do Senhor. E agora o assunto não é outro, senão o poder do nosso Deus, que é maior do que qualquer praga, que é maior do que qualquer situação, porque Deus está no controle, amém ou não, gente? E essa história de Elias que nós lemos hoje, que é a continuação daquela, Deus falou comigo há umas semanas atrás, quando eu estava em viagem na Califórnia. Deus falou comigo: eu quero que você leia o texto de Elias e veja o que aconteceu com ele depois que os corvos o deixaram. Elias foi para o ribeiro de Querite. Deus virou para Elias e falou: Elias, vai e se esconde no ribeiro de Querite. E Deus mandou corvos lá sustentá-lo. Quando os corvos foram embora, desapareceram de vez, começou a acontecer uma série de eventos que o Senhor falou comigo claramente, dizendo: essa série de eventos que aconteceram depois que os corvos deixaram Elias, é um paralelo, ou são paralelos da forma como eu me moverei na minha igreja, como eu me moverei no meio dos meus e como eu me revelarei para a sociedade. E vou dizer para vocês uma coisa: o propósito de Deus, igreja do Senhor, o propósito de Deus não é destruir, o propósito de Deus é abrir uma porta de evangelismo. A igreja precisa voltar a falar de Jesus. Voltar a falar de Jesus. Nós estávamos trabalhando aqui anteontem, para você ter uma ideia, e o irmão da mídia, praticamente que ganhou um rapaz para Jesus aqui do lado, por uma coincidência que aconteceu. As pessoas estão tão tenras, elas estão tão abertas a ouvir o evangelho, que se você falar de Jesus, você vai ganhar elas para Jesus. Porque Deus está amaciando a terra, para que as pessoas voltem a ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É hora de falar, gente. E o que quer que venha amanhã, o que quer que venha amanhã,
Inclusive, a irmã Raquel, que é a nossa tesoureira, me mandou um vídeo de um médico no Brasil, e ao que me parece uma pessoa de nome, conhecida no Brasil. Um médico que gravou um vídeo dizendo: olha, está todo mundo aí apavorado com esse Covid-19, mas ninguém está falando do influenza A e B que está vindo. O médico está falando aquilo que foi profetizado aqui. Está dizendo, isso aí vai passar daqui a pouco, mas está vindo outra aí atrás. Aí você pode pensar assim: meu Deus, para, pastor, não briga com isso não. De novo, outra coisa. Escute o que eu vou te dizer. Escute bem. Deus disse através de Isaías que ele não, que os planos dele são planos de bem e não de mal. Os planos de Deus são planos de bem e não de mal. Tudo que Deus faz é pensando em nós. Ele pensa em nós e Ele pensa nas pessoas que se perderiam se nós não nos levantássemos para falar do amor de Deus. O problema é que a igreja acostumou tanto com o conforto, com a letargia. A igreja acostumou tanto que Deus precisa dar uma sacudida para que as pessoas se lembrem que há momentos em que só o poder de Deus resolve. Outra coisa, eu estava conversando hoje com meu filho, ontem com meu filho, e a gente falando uma coisa interessante. Eu e ele estávamos pensando a mesma coisa, sem que um e o outro soubesse. Que eu estava olhando essa história do vírus, e lembrando de algo que está escrito em Apocalipse capítulo 16, que inclusive eu vou gravar depois um vídeo sobre isso no meu canal, onde Deus diz que durante a grande tribulação haverá uma praga. Haverá uma praga no planeta Terra, e essa praga será tão devastadora e tão violenta, que os homens morrerão dessa praga. E aí a gente lê aquilo ali, ou lia aquilo ali, aquilo parecia tão difícil, tão distante. Mas de repente, em questão de semanas, o mundo está completamente parado. Indústrias, bancos, restaurantes, tudo parado por causa de um vírus. Questão de semana, gente, a sociedade mudou completamente. Há lugares onde as pessoas são presas se elas saírem na rua. E tudo isso está acontecendo para que a igreja não se esqueça de que as profecias estão todas aí, e elas vão acontecer, todas elas, uma a uma, porque o nosso Deus não é homem para que minta. Aí Elias, depois que o mover de Deus aconteceu na casa da viúva, depois que Deus se moveu na casa da viúva de uma forma forte, lembre-se dessa palavra, começa pela casa da viúva. Depois que Deus multiplicou o azeite, a farinha, um grande mover na casa da viúva, chegou a hora de Deus se mover sobre a nação. Portanto, assim diz o Senhor, eu vou profetizar agora sobre a sua vida. Assim diz o Senhor, já começou o mover sobre a casa das viúvas, e logo, logo esse mover se tornará nacional em cada nação, e o meu Espírito se moverá de uma forma incomum, que vocês nunca viram, diz o Senhor. Eu farei chover sobre as nações, e o Senhor vai mostrar o seu poder, o seu braço forte. Pastor, como que isso vai acontecer? Com Elias aconteceu de uma forma curiosa. Elias estava num canto, no Monte Carmelo. Ele virou para Acabe e falou assim: Acabe, pode ir comer e beber, pode ir festejar. Acabe foi. Acabe foi comer, mas Elias foi orar. Portanto, começa com Deus levantando pessoas comprometidas com oração. E esta igreja aqui, ainda pequenina, esta igreja nasceu com uma forte conexão com a oração. O nosso primeiro compromisso aqui como igreja, como ministério, foi orar e jejuar por 16 dias ininterruptos. Primeiro compromisso nosso em 2017.
Nós começamos orando, e é o que nós fazemos, orar a Deus, buscar a Deus, falar com Deus. Elias foi orar, aí Elias chamou um dos seus o seu moço, o seu discípulo, e falou: vai lá para a ponta do monte, e fica de olho lá, e me diga o que você viu. E Elias colocou o joelho no chão, diz a palavra que ele colocou a cabeça entre os joelhos. Ele sentou de cócoras, colocou a cabeça entre os joelhos e começou a clamar e a chorar, pedindo a Deus, para que Deus fizesse alguma coisa, Deus se movesse sobre a nação. Agora lembre-se, Elias estava sob influência daquilo que ele viu acontecer na casa da viúva. Ele não estava vindo do nada. Ele não estava vindo de uma frieza espiritual. Elias não estava vindo de um churrasco, ele estava vindo de um milagre. Ele tinha acabado de experimentar um milagre na casa de alguém. E ele estava impactado com aquilo. E ele virou para o rapaz e falou: pode ir lá, vai lá e continue olhando. Agora escute bem o que eu vou dizer. Na 7ª vez, o rapaz voltou e falou assim: 6 vezes nada aconteceu. Na 7ª, o rapaz falou assim: olha, tem uma nuvem lá, desse tamanhozinho assim, do tamanho da mão de um homem. Olha o tamanho da mão de um homem aqui, ó. Olha o tamanho de uma mão. O rapaz olhou lá no horizonte, ele viu uma nuvem, gente, desse tamanho assim, ó, do tamanho de uma mão. E o rapaz voltou. Quem sabe na mente dele, até pessoal, acho que eu vou nem falar, uma nuvem do tamanho de uma mão. Mas ele volta e fala assim, 7ª vez, o que você viu lá? Olha, a única coisa que tem no horizonte é uma nuvem pequenina do tamanho da mão de um homem. Gente, o que me chama a atenção aqui é a reação de Elias. Elias vira e diz assim: corre então e avisa ao rei Acabe para aparelhar o seu carro e vazar, porque está vindo chuva aí. Ok, como que Elias deduziu, a partir de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, que ia chover torrencialmente? Eu digo para vocês como que ele concluiu isso. Porque ele estava vindo de um milagre estrondoso que aconteceu a partir de um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Quando ele chegou na casa daquela viúva, que ele pediu um pão, ela falou: eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Pouquinho é todo. Gente, era pouquinho mesmo. E Elias falou: faz para mim o bolo primeiro, porque o azeite não acabará e a farinha não faltará. E aí Deus começou a multiplicar aquela farinha e aquele azeite. E Elias agora estava vindo desse milagre. Ou seja, Deus ensinou Elias a enxergar milagres grandes em coisas pequenas. Se você tiver entendido a profundidade do que eu falei agora. Elias entendeu que Deus faz milagres grandiosos a partir de coisas aparentemente insignificantes, coisas pequenas. Ele entendeu isso. Ele não ia ficar esperando uma nuvem do tamanho de um ônibus. Não, eu só vou anunciar o milagre quando a nuvem for do tamanho de um trem, do tamanho de um avião. Não, ele viu. Você viu o quê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Corre depressa, avisa para o rei descer rápido que a chuva está vindo. E foi tão violenta aquela palavra de Elias, que o rei ainda estava a caminho. E a chuva desceu torrencialmente. Deus desceu para visitar a nação. E eu vou levantar as minhas mãos para o alto. Eu vou pedir que o pessoal fique de pé, por favor, os que estão aqui comigo. Os que estão aqui, levante a mão para o alto, porque eu vou proclamar aqui. Eu não sei se todos entendem o que eu vou dizer, mas há um ambiente profético aqui. E se esse ambiente profético permanecer neste lugar, nas reuniões seguintes, isso aqui vai virar um lugar extraordinário. Então eu levanto a minha mão ao céu para proclamar com autoridade nesta noite que Deus está descendo para visitar esta nação. O Espírito de Deus está descendo para visitar esta nação. O sinal é pequeno, o sinal é do tamanho da mão de um homem, mas eu declaro que está vindo chuva por aí.
Deus vai visitar esta nação. E isto inclui a sua casa, a sua família, as suas finanças. Isso inclui a tua saúde. Deus fará coisas tão grandiosas, que nós voltaremos a viver tempos como de outrora, de grandes avivamentos. Grandes milagres do Senhor acontecerão. E você, a sua casa, seus filhos, você será protagonista disto para a glória do nome do Senhor. E eu encerro a minha palavra nesta noite. Eu prometi que o nosso culto seria até 7h30. Eu encerro a minha palavra nesta noite, dizendo para você que está em casa, que seja sensível à voz de Deus. Seja sensível à voz de Deus. Deus não trancou você em casa por acaso. Deus não nos trancou em casa por acaso, gente. Há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus. Eu estou lançando aqui agora, porque me veio agora do Espírito, que todas as famílias devem ungir suas casas. Todas as famílias. Se o marido, o sacerdote, for cristão, ele unja a casa, portas e janelas. Todas as portas e todas as janelas. Se o esposo não for convertido, unja a esposa mesmo. Mas ainda a partir desta noite, pegue um pouco de azeite, coloque numa vasilha, consagre ao Senhor e unja a sua casa. Unja a sua casa. A sua casa será um refúgio seguro. A sua casa será um local de amparo. A tua casa será como a casa dos hebreus que tinham sangue nos umbrais das portas. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Mal nenhum entrará na tua casa. Vocês se lembram que Deus nos falou em 2018 para ampliar o lugar da nossa tenda? Deus está ungindo a tua tenda, a tua casa. Unja a tua casa. Faça o que o profeta está dizendo nesta noite. E vocês experimentarão coisas grandiosas para a glória do nome do Senhor. Vamos orar agora. Você junta a família aí, todo mundo pertinho. Quem estiver fora na cozinha, chama agora, junta todo mundo. Nós vamos agora fazer um momento de oração. Nós vamos orar, nós vamos dar uma ordem no mundo espiritual, que esse vírus morra. Em nome de Jesus, o remédio certo será descoberto. Nós não ficaremos de fake news em fake news. O remédio será descoberto. E nós vamos proclamar agora, nesta noite, a morte desse vírus, para que a igreja volte full power na sociedade, para deixar claro que quando todos perdem a esperança, há uma voz profética na terra, é a voz da igreja. Reúna todo mundo e vamos clamar ao Senhor. Pai, nesta noite, eu levanto as minhas mãos em oração agora, Senhor, pela New Time Church, pelas igrejas de Framingham e Ashland, pelas igrejas da região, pelas igrejas de Massachusetts, pelas igrejas dos Estados Unidos, pelas igrejas do mundo. Eu oro pelas nações, Senhor. Eu oro, ó Deus, para que o teu braço forte se revele nas nações. E como profeta do Deus Altíssimo, eu levanto a minha voz e dou uma ordem a esse coronavírus que morra. Morra, vírus, em nome de Jesus. Eu estou te condenando à morte nesta noite. O remédio certo, a vacina certa, o antídoto certo será descoberto por esses dias. E a situação será revertida rapidamente, como o Senhor nos disse que seria, Senhor. Pai, eu abençoo o presidente dos Estados Unidos. Eu abençoo o presidente do Brasil. Eu abençoo o presidente da Itália. Eu abençoo o presidente da China.
Eu abençoo o presidente de países onde a situação está grave, onde a epidemia se acelera. Eu abençoo estas nações e eu estou declarando nesta noite, para a glória do nome do Senhor, a intervenção do teu Espírito. E eu abençoo as casas, os lares, conectados nesta noite, eu assistindo esse vídeo depois de gravado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Eu quero encerrar nesta noite cantando mais uma vez o hino que talvez será o hino oficial desse momento que estamos passando, que está sendo cantado nas casas, nos prédios, nos condomínios. Eles estão cantando esse hino. E nós vamos encerrar nesta noite louvando a Deus, dizendo: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. que a bênção de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a igreja do Senhor, aqui e em todo o planeta Terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, e nós manteremos vocês informados dos próximos passos, em nome de Jesus. Amém, gente.